Boa tarde, eu sou o João Filhos. A gente vai começar, pronto, tá. Então tá bom? Então hoje a gente vai retomar nossas aulas sobre o João Filhos. A gente viu o primeiro capítulo que era relativo à metodologia dele e hoje ele começa a trabalhar a temática enfrentando algumas objeções à teoria da lei natural, né? Então ele vai começar a nos explicar o que é essa lei natural, para que ela pode servir. E ele, mais adiante, ele vai começar a colocar, afinal de contas, quais são as impressões negativas que se tem acerca da lei natural e qual é a maneira de responder a essas impressões negativas. Então, como ele começa? Ele vai dizer, olha, eu tenho que entender que existem os chamados princípios da lei natural. Como é que eu entendo isso? Há três maneiras de entender isso, né? Então, a primeira ideia, quando se fala de princípios da lei natural, é que eu não estou propriamente trabalhando com princípios do direito, como a gente é acostumado a pensar. Eu não estou trabalhando com uma norma jurídica. Quando eu falo de um princípio da lei natural, eu estou pensando na ideia de um ponto de partida, de um começo, né? Então, um princípio da lei natural é o ponto de partida para eu compreender como funciona a lei natural. E o que é essa lei natural? É um conjunto de pressupostos que me ajudam a entender o comportamento humano, como é que ele funciona, como é que ele é guiado. Nesse sentido, esses princípios podem ser entendidos de três maneiras básicas. Princípios da lei natural podem ser formas básicas do bem. Como assim? São coisas muito elementares que satisfazem o ser humano, né? E aí vai desde algo muito simples como ter sede e beber água, até coisas como querer aprender alguma coisa e desejar adquirir conhecimento. Então, quando eu falo de um princípio da lei natural, eu estou me referindo também a coisas que vão satisfazer necessidades e inclinações humanas que podem ajudar o ser humano a se desenvolver, né? E aí ele vai usar a expressão o seu florescimento pessoal, né? Um outro sentido dos princípios da lei natural é uma orientação para o exercício da razão prática. Como é isso? A razão prática, ela está dentro de uma tradição da filosofia que entende que as pessoas têm que se relacionar entre si e com o mundo, elas têm que tomar algumas decisões e essas decisões podem ter algum tipo de repercussão. Elas têm que fazer escolhas, elas têm que decidir o que fazer e como fazer. E aquilo vai envolver também algumas decisões sobre o certo e o errado, o que convém e o que não convém, aquilo que é mais útil, o que é menos útil, aquilo que é o caminho mais acertado, o que é o caminho mais difícil. Então, quando eu falo de princípios da lei natural, eu também estou imaginando o quê? Há alguns parâmetros que vão guiar o exercício da razão prática, que nada mais é do que a aplicação do meu entendimento para viver no mundo na melhor maneira possível, né? Tudo bem. E uma terceira forma de entender esses princípios da lei natural é entendê-los como padrões morais. Aí aqui eu já tive que caminhar um pouco mais, né? E eu já vou entender, eu tenho algumas necessidades do bem, algumas necessidades do respeito comum, algumas necessidades da vida em comunidade, algumas noções que são compartilhadas acerca do que se deve e do que não se deve fazer e que são pontos de partida para eu poder pensar na minha existência. Então, isso também é uma maneira de entender os princípios da lei natural. Então, notem, princípios da lei natural não são princípios jurídicos, eles não têm um caráter normativo, eles são pontos de partida para o raciocínio e eles podem dizer respeito a aquilo que vai satisfazer uma necessidade ou inclinação, a maneira correta de aplicar o entendimento para bem viver e algumas noções compartilhadas de como eu devo me comportar no mundo, né? Então, com isso aqui, consigo ter uma ideia de que são os princípios da lei natural. Então, vejam, lei natural não é um conjunto de comandos estáticos e rígidos que explicam algum tipo de mágica que vai dizer como é que você deve viver ou como é que uma sociedade deve se organizar, né? Então, a ideia da lei natural é algo mais básico, é algo mais elementar, é alguma coisa que tem realmente muito a ver com aquilo que ajuda a compreender o próprio comportamento humano, tá? É como se fosse assim, certas programações, certas inclinações, certas tendências que nós já temos. Então, um exemplo, o indivíduo ele pode ser de muito bom caráter ou de muito mau caráter, mas ele vai usar a inteligência dele para atingir o que ele quer. Ele também pode ser um indivíduo muito bom, ou ele pode ser um indivíduo muito perverso,
mas ele vai querer satisfazer certas inclinações. A curiosidade, a amizade, ele vai querer se divertir, ele vai querer permanecer vivo, né? Ele vai talvez querer proteger sua família e seus amigos. Então, e ele provavelmente vai ter alguns valores compartilhados dentro do meio que ele atua, independentemente dele ser um grande sujeito ou um mau sujeito, né? Então, mesmo na comunidade, por exemplo, onde o sujeito seja talvez não muito correto, mas é provável que para ele ser bem sucedido, sobreviver naquele meio, ele vai ter que ter algum tipo de compartilhamento de valores, né? Se ele for um sujeito completamente estranho a qualquer forma de partilha de valores com os outros, ele não vai durar muito tempo. Então, notem, esses princípios da lei natural, eles também vão ter uma natureza que ela é, de certa forma, pré-moral, né? A moralidade, no sentido de um agir correto, ela vai aparecer um pouco depois, né? Então, mesmo quando ele fala aqui de padrões morais, ele ainda não chegou no ponto, tá? Ele está falando aqui, olha, vai ter alguns parâmetros que vão ser compartilhados, né? Mas o momento da discussão propriamente moral, entre o certo e o errado, entre o comportamento que é desejável numa sociedade bem ordenada, esse momento ele ainda não chegou, ele ainda não está aqui, né? Mas ele vai dizer, isso aqui é o ponto de partida, por isso, princípio, né? Isso aqui me ajuda a entender o comportamento humano e como ele se estrutura. Muito bem. E aí ele vai dizer, se eu tenho uma lei natural e se eu compreendo que essa lei natural tem alguns pontos de partida, se esses pontos de partida me ajudam a compreender o comportamento humano, qualquer que seja ele, isso aqui é uma boa ferramenta para as ciências sociais. E aí a gente volta para o que a gente viu no capítulo anterior, quando ele trabalhou nos aspectos metodológicos. E também tem alguma aplicação em outros campos, né? Porque eu posso pensar, isso aqui ajuda a entender a ética, né? Ajuda a entender a maneira como os indivíduos se comportam uns em relação aos outros quando eles estão existindo no mundo, quando eles estão envolvidos em disputas, quando eles têm que fazer escolhas. Isso aqui ajuda a compreender o universo da política, que é quando eu tenho que ter o mundo das escolhas no âmbito de uma comunidade que precisa ser governada, que precisa ser orientada para atingir alguns fins, né? Então, quando Aristóteles discutiu o tema, ele escreveu a Ética Nicômaco e um outro livro chamado A Política. E a Ética Nicômaco e a Política, eles são, digamos assim, um texto só. A Política é a continuação da Ética Nicômaco. Na Ética Nicômaco ele está discutindo o quê? Como é que você, como indivíduo, vai agir e decidir buscando ser virtuoso. E na política, ele vai pensar como é que se organiza uma comunidade de homens que querem ser virtuosos em uma polis, em uma comunidade política, e como é que ela deve se organizar para permitir que naquela comunidade política floresça a virtude. Então, o tema da Ética Nicômaco e o tema da política é a virtude. Na Ética Nicômaco, no plano individual. Na política, no plano de uma comunidade bem ordenada, né? Tudo bem. Então, eu também vou utilizar a lei natural para compreender como as instituições se organizam. Por quê? Porque depois que são tomadas decisões no âmbito político, aquilo ali vai se cristalizar na forma de opções políticas que vão reger uma comunidade. Aquelas opções políticas, elas tendem a ficar. Eu criei escolas, eu crio um exército, eu crio um sistema de governo, eu determino que vai acontecer uma assembleia com determinada periodicidade, eu determino como deve ser feito para você ter um espaço no comércio para vender ou na feira. Então, aquilo que o indivíduo ele decide no plano pessoal repercute nas opções que uma comunidade política vai fazer para se organizar enquanto comunidade. Aquilo repercute no tipo de instituições que aquela comunidade vai criar para ela funcionar, e as instituições, elas nascem de decisões, mas elas permanecem, né? Elas têm uma continuidade. E, por fim, vai impactar no exercício da autoridade. Como é que eu vou definir se o exercício de uma autoridade é bom ou não? É conducente à boa ordenação de uma comunidade política ou não? Então, a ideia de lei natural, ela permite que eu observe isso daqui como algo que é relacionado
como algo que constitui etapas de um processo e como algo que permite que eu compreenda os limites de comportamentos humanos, de decisões, da atuação de instituições e do exercício do poder por aqueles que estão no comando dessas instituições ou da política. Então, uma teoria da lei natural, ela vai me dar elementos para eu julgar como é que uma sociedade está se organizando, né? Como é que o poder está sendo exercido ali, qual é o caminho que ela está trilhando. E aí, concluindo essa parte, aqui eu vou ter algo muito interessante, que é o quê? A possibilidade de eu poder ter um olhar de fora, um olhar, digamos, filosófico, para problemas que vão envolver moralidade individual, problemas que vão envolver a política, problemas que vão envolver as instituições que os seres humanos criam, problemas que vão resolver a questão do exercício do poder, aquilo vai envolver a legitimidade, aquilo vai envolver o problema do bom governo, aquilo vai envolver o problema da questão das boas decisões, né? Então, uma teoria da lei natural, ela me dá ferramentas para eu pensar no mundo que me cerca com maior propriedade. E aí eu não fico, por exemplo, escravo da autoridade. Porque se uma autoridade ela toma uma decisão e ela tomou aquela decisão seguindo o procedimento correto, se ela estava no cargo competente para dar aquela decisão, qual é o parâmetro que eu tenho para criticar aquilo, né? Então, eu só posso fazer uma crítica se eu tiver algum parâmetro externo, né? Se eu ficar preso, por exemplo, a uma ideia de que não, quem cria a lei é o legislador, como é que eu vou criticar o legislador então? Se ele seguir o processo legislativo, qualquer lei que ele crie é lei válida, então o que eu posso dizer dela? Ela é válida e acabou-se a conversa, né? Então, como é que eu posso fazer para criticar uma lei? Eu tenho que ter algum ponto fora para poder criticá-la. O mesmo vale para uma decisão judicial. O juiz profere uma decisão, o tribunal profere uma decisão. Aquela decisão proferida pela autoridade competente é obrigatória. Como é que eu posso criticar uma decisão judicial? Eu tenho que conseguir estar num lugar de fora dela, onde, a partir, talvez, do referencial legal ou a partir do referencial filosófico, eu vou dizer que aquela decisão talvez não tenha sido tão boa, talvez não tenha sido a melhor, né? Então, notem que os princípios da lei natural e uma teoria da lei natural vão me dar ferramentas para eu interagir melhor no mundo. Muito bem. Aí tu pode interromper aqui, e eu vou interromper aqui também, para eu continuar com o meu quadro. Se é que eu gravei alguma coisa antes. No final eu tenho que... Muito bem. Então vamos continuar, né? A gente vê então que a gente tem princípios da lei natural e eles têm algumas utilidades, alguns interesses. Nessa parte, o Finis ele começa a fazer uma certa propaganda, né? Ele está aqui dizendo assim, olha, eu vou tentar convencer vocês de quais são os resultados que eu espero obter e que justificam que a gente utilize uma teoria da lei natural. Então ele vinha explicando quais são os possíveis entendimentos do que são princípios da lei natural, para que eles podem me servir. E aí ele comentou um pouco sobre, podem me servir do ponto de vista moral, político, institucional, né, do exercício do poder. E aí ele continua. Bom, quando eu penso no exercício da autoridade, a lei natural vai me orientar para alguns fatores que são necessários ao legítimo exercício da autoridade, né? Então aqui é como se fosse uma promessa que o John Finis faz. Olha, quando eu apresentar essa teoria para vocês, e o ponto até onde eu pretendo levá-los é o ponto que vocês percebam que a teoria da lei natural dá elementos para que eu possa avaliar a autoridade e perceber que é necessário para o seu correto exercício que ela respeite direitos humanos. Aí ele está dizendo, como assim? Como é que ele vai chegar em direitos humanos? Ele vai chegar em direitos humanos porque ele vai estar pensando que, para que eu possa ter exercício de autoridade, eu tenho que ter um respeito à vida, à propriedade, à liberdade e a outras formas de ser e de viver dentro de uma comunidade política. Então, e os direitos humanos vão me ajudar a chegar aqui, né? Veja, ele vai dizer o seguinte, né? A teoria dos direitos naturais, ela é compatível com uma teoria dos direitos humanos. Talvez não exatamente igual, e aliás, muito provavelmente não igual à ideia de direitos humanos que a gente normalmente trabalha,
mas é uma ideia de direitos humanos mais fundamentada na própria natureza humana, né? Na nossa própria existência enquanto seres racionais que buscam a felicidade e que são capazes de fazer escolhas. E aí o Finis vai dizer, veja, por conta dessa visão de direito natural, eu posso afirmar que o legítimo exercício da autoridade requer o respeito aos direitos humanos e requer também a busca do bem comum. Aí o que é esse bem comum? É que eu tenho uma sociedade onde as pessoas têm a possibilidade de buscar a própria realização. Uma sociedade que ela seja bem organizada para que todas as pessoas tenham a oportunidade de serem felizes, de se realizar como seres humanos. Então, quando eu falo de exercício da autoridade, um padrão para eu avaliar o bom exercício da autoridade, além do respeito aos direitos humanos, é que a autoridade age para garantir e permitir que o maior número de pessoas, né, ou que todas as pessoas possam buscar o próprio florescimento humano. As pessoas têm que ter, então, opções. Como é que eu vou viver, como eu vou me determinar, que sonhos eu quero realizar, e eu preciso de uma sociedade que tenha um espaço de vida onde as pessoas possam buscar essa realização. E ele vai dizer que isso tem que acontecer dentro de um Estado de Direito, né? Onde o que governa é a lei e não o arbítrio dos homens. Mas direito natural, então, não é um direito que foi colocado por Deus, não é um direito perfeito e imutável, não é um direito que não muda nunca. Aí o Finis vai dizer, não. A lei natural, ela trabalha a partir de alguns princípios racionais que vão ajudar a compreender o comportamento humano e vão entender como é que o comportamento humano pode, no seu desenvolvimento, criar uma coisa chamada direito. E os princípios da lei natural e o próprio direito natural, eles vão até um certo ponto, mas eles têm que ter um caráter o quê? Mais abrangente, um caráter mais genérico, um caráter mais orientador. O direito natural precisa do direito colocado pelo ser humano. O direito natural precisa do direito legislado, do direito positivado. Por quê? Porque o direito natural nunca vai descer a minúcias. O direito natural não vai fixar a alíquota do imposto. O direito natural não vai fixar qual é a pena mínima e máxima para um determinado crime. O direito natural não vai determinar quais são os tipos possíveis de contratos que eu tenho que ter. Não, eu preciso da ação do legislador para determinar em maior detalhe aquilo que a razão humana diz que é necessário. Né? E é muito interessante porque Tomás de Aquino já dizia isso. Sabe? Então, assim, o direito natural não tem como e nem pretende substituir o direito positivo. O direito legislado ele é uma necessidade do direito natural. Agora, o bom direito legislado ele é compatível com o direito natural. Ele é compatível com as exigências da razão humana para que o ser humano seja feliz, para que a sociedade seja bem ordenada, para que eu respeite cada um naquilo que ele tem de digno, de direito inerente a si, para que ele respeite a coletividade como um espaço de realização humana e que se organiza a partir de regras de direito que impedem o arbítrio da autoridade, que controlam a autoridade, que tornam previsível a vida em sociedade, que orientam e fundamentam que valores uma sociedade quer promover. Então, notem, os princípios do direito natural, eles são boas diretrizes para o exercício da autoridade e eles levam à conclusão de que o bom exercício da autoridade respeita e está baseado em direitos humanos, bem comum e Estado de Direito. Garantia de cada um da sua vida, da sua liberdade, da sua propriedade e de outros direitos fundamentais, direito à coletividade, de um espaço de realização e tudo isso regido pelo direito que é criado pelo legislador, um direito que contém o poder e que é um direito formulado de maneira coerente com a razão humana. Então, o Finis diz, eu pretendo demonstrar isso aqui. Eu pretendo demonstrar como a teoria da lei natural dá ferramentas e demonstra que isso aqui é algo necessário e útil. E ele vai mais à frente. Ele vai dizer, por conta disso, a teoria da lei natural também me ajuda a entender por que as leis são obrigatórias. Por que eu tenho que obedecer o que o legislador faz? Né? Qual é, afinal, o fundamento do direito? Né? Então, Finis vai dizer, olha, dizer que o fundamento do direito é a força é muito ruim.
porque eu teria que admitir como jurídico qualquer norma que possa ser imposta pela força. Ele vai dizer, não, é um conceito muito pobre do direito eu dizer que é direito qualquer coisa que alguém possa obrigar a cumprir. Então, quer dizer que qualquer autoridade dotada de poder, com a força das armas, que pode obrigar o cumprimento de certas regras, por mais absurdas que sejam, então aquilo que ele está fazendo é direito, né? Aquela norma ela vai ter um caráter obrigatório, justificável do ponto de vista racional, ele vai dizer não, né? A norma ela possui uma força obrigatória porque ela tem uma raiz racional e porque ela tem um funcionamento coerente com alguns valores humanos básicos que têm que ser respeitados. Então, aí eu compreendo, quando é que uma norma vai ser obrigatória? Ela tem que ser igual para todos, ela tem que prever um aparato que possa resolver conflitos, ela tem que ter um mecanismo de reparação quando acontecem danos. Então, o direito não é simplesmente um exercício arbitrário do poder. O direito não é um ditador sanguinário impondo regras aos outros pela força. Não. O direito é um universo onde há conflito? Há, mas eu tenho um aparato capaz de resolver o conflito. Danos acontecem? Erros podem acontecer? Sim, mas eu tenho um mecanismo que prevê como vai acontecer a compensação e a reparação por conta daqueles erros. Os indivíduos estão submetidos a regras? Estão, mas todos estão submetidos às mesmas regras, que são conhecidas e que operam da mesma maneira para todos. Eu não tenho, então, privilegiados. Então, notem, eu vou chegar nessa força obrigatória das normas, né? Eu vou poder compreender o fundamento e por que eu obedeço o direito a partir de uma teoria da lei natural. Né? Então vejam, é uma bela promessa que o Finis faz. Né? E o que ele está dizendo aqui? Olha, direito natural não é algo obscuro, não é algo supersticioso. Né? Na verdade, o direito natural explica o quê? As mais profundas raízes pelas quais a natureza humana, que se expressa através da nossa capacidade racional, pode criar um mundo que funcione, um mundo melhor, uma polis bem ordenada, onde as pessoas podem ser felizes. Não é pouca coisa. Né? E aí, para concluir esse nosso momento de hoje, né, ele vai dizer, por conta disso tudo, a teoria da lei natural permite que eu faça uma análise de conformidade. Uma norma positiva, que é conforme a razão, que respeita direitos humanos, o bem comum, o Estado de Direito, ela é obrigatória e ela é boa. Já uma norma que não é conforme, ela é uma norma que ela existe, ela é até muito bem intencionada, talvez, mas ela viola direitos humanos, ela contraria o bem comum, ela vai levar, por exemplo, a sociedade à ruína, ao caos, ela é uma norma que promove, talvez, a violência, ou ela é uma norma que promove o egoísmo, ou ela é uma norma que promove a luta de uns contra os outros, ou ela é uma norma que promove a divisão, ou ela é uma norma que dissolve a sociedade em átomos. Então, talvez uma norma dessas, ela não sobreviva a um exame de conformidade e a gente vai dizer, essa norma é defeituosa. Uma norma que cria, por exemplo, um tratamento jurídico diferenciado para indivíduos por conta de sua raça ou por conta de seu sexo. Né? Uma norma que cria, por exemplo, a possibilidade de que alguns indivíduos possam cometer crimes violentos sem serem punidos. Uma norma que permita, por exemplo, que a autoridade seja exercida sem nenhum tipo de controle. Ele vai dizer, uma norma dessa natureza vai fracassar no exame de conformidade e ela é passível de crítica, ela é uma norma defeituosa, ela tem que ser reformada. Né? Então, vejam, aqui é uma bela promessa do Finis. Né? Ele está dizendo, olha, a minha teoria da lei natural é uma explicação razoável, lógica, convincente, que vai permitir que vocês compreendam parâmetros para o exercício da autoridade, por que as normas de direito são obrigatórias e, finalmente, vão dar bases para que você possa criticar normas jurídicas que não funcionam. Né? Então é isso, gente. Por hoje é só.